Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos dar a sequência às nossas aulas da turma M2 da medicina, na disciplina de morfologia, especificamente, então, anatomia do pulmão e pleuras. Hoje a gente vai falar de anatomia do pulmão e pleuras, né? Então, mesmo, algumas considerações gerais, é imprescindível, então, saber, já foi comentado, mas a gente tem que relembrar o sistema respiratório. Então, na verdade, é um conjunto de órgãos, né, que compõem aí esse sistema respiratório, com a função, então, de conduzir o ar, preparar o ar, conduzir esse ar até os pulmões, ocorrer, então, a hematose e aí a expiração. Também o sistema respiratório ele participa da fonação. Então, as funções gerais, ele filtra lá na cavidade nasal, né? Então, por isso nós temos as vibriças, já falado em cavidade nasal, ele aquece e umedece o ar, porque tem essa cavidade muito irregular, muito cheia de conchas, né? Uma mucosa hipervascularizada, então, para poder preparar, aquecer esse ar, ok? E aí ele é conduzido, a partir da cavidade nasal, pela faringe, né, a nasofaringe, a bucofaringe e a laringofaringe, então até a traqueia e os brônquios, até chegar no pulmão. Lá ocorre, então, a hematose pulmonar, então, onde ocorre a troca, né, por diferença de pressão. Então, normalmente essa pressão é medida por milímetros de mercúrio, assim como a pressão arterial. E aí, essa troca gasosa, então, nós temos maior pressão de oxigênio dentro do alvéolo e menor dentro do vaso. Ocorre, então, por difusão a troca de onde tem mais para onde tem menos. E o CO2 tem maior quantidade, então, no vaso, vem para o alvéolo e a gente, então, aí fez a hematose, houve a troca gasosa. O olfato é imprescindível, então, o sistema respiratório, lá a primeira parte superior, e que vocês sabem que recentemente, por conta do Covid, então, um dos primeiros, a colonização na cavidade nasal, leva, então, a alteração do olfato, porque leva um processo patológico da cavidade nasal, e o indivíduo tem uma anosmia ou hipoanosmia, que seria isso, diminuição do odor, do cheiro. Então, primeiro, quem sofre nessa colonização nas vias aéreas superiores à cavidade nasal. A fonação, então, na laringe, né, quando você está expirando, se controla, então, se produz, articula, né, a palavra. Então, a pressão expiratória positiva com os movimentos, né, das pregas vocais, por conta da musculatura, abertura e fechamento da boca, com o movimento da língua, você consegue, então, produzir a fonação, o som, né? E o equilíbrio do ácido básico, então, nessa questão do metabolismo respiratório, então, é importantíssimo a questão do equilíbrio do ácido base, né? Então, no sistema respiratório, nós temos aí 3 zonas: zona de condução, zona de transição e zona respiratória. A zona de condução, então, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos terminais. Nós vamos falar hoje, então, a sequência final da última aula. E a zona de transição, então, bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e sacos alveolares. Há livros na literatura que descrevem, então, que existe parcialmente aí uma troca gasosa nesses alvéolos, nesses sacos alveolares. Mas a unidade morfofuncional, quer dizer, a zona respiratória, onde acontece literalmente, e está preparada para isso, então, são os alvéolos pulmonares, a unidade morfofuncional do sistema respiratório, e é ali que acontece, então, a hematose, tá? Então, esse processo de hematose é importantíssimo que nós entendamos, porque depois, para você entender um processo até de um edema agudo de pulmão, você entender por que a dispneia do paciente. Muito bem, então nós temos aqui nessa imagem representativa 3 momentos, né, em repouso, na inspiração e expiração. Como eu falei para vocês, então são diferenças de pressão. Eu tenho, então, dentro da cavidade pulmonar, uma pressão intrapulmonar de 660 milímetros de mercúrio, né, e na cavidade pleural é um pouco menor, é 756. Tá? Um indivíduo normal, e aí 70 quilos, 1,70 m, então indivíduo mediano. Nós temos, agora já na inspiração, você vê que você diminui um pouco a pressão do milímetro de mercúrio intrapulmonar e aumenta aonde? Ela diminui na pressão, as duas diminuem, né? Você diminui a pressão intrapulmonar e na cavidade pleural, então eu tenho em média 754 milímetros de mercúrio. Veja na expiração, quando eu faço o movimento de expiração, de pôr o ar para fora, então eu tenho 763 milímetros de mercúrio, né, e eu tenho 756 na cavidade intrapleural. Isso é para mostrar para vocês, somente, independente do volume que eu estou colocando aqui,
tá? Em milímetros de mercúrio, é que vocês entendam que existe uma diferença de pressão entre a cavidade pleural e a cavidade intraparenquimatosa. E isso acaba se igualando, você tem um trauma contuso ou por arma de fogo, que eu vou mostrar mais à frente a vocês, justamente, então, iguala as pressões. E aí há uma diferença importante, né? E você acaba tendo alterações na mecânica respiratória. Aqui, para mostrar a vocês os padrões de fluxo de ar. Então, geralmente na traqueia, né, na inspiração, logo abaixo aí da laringe, você tem um padrão mais turbulento do ar, né? Então, essa imagem no meio aqui, vocês conseguem visualizar, então, que ele é turbulento, né? Nessa região aqui, o ar entra desta forma. Já na porção, então, dos brônquios primários, que nós chamamos, secundários, você tem um fluxo transicional. Então, de laminar, ele passa em algumas regiões que vão se bifurcando a turbulento nessa região só, ok? E quando existe algum tipo de obstrução, seja tumoração, seja secreção, ele acaba turbilhonando novamente. Lá, já na porção final dos alvéolos, né, dos ductos alveolares, ele geralmente é um fluxo laminar. Aqui uma imagem radiográfica para mostrar a vocês, então, essa diferença da mudança de volume de ar pulmonar durante uma inspiração e expiração. No momento da inspiração, então, vocês vão perceber, a expiração é em A e a inspiração é em B. Notem um elemento importante aqui, que é o diafragma, então, como ele participa dessa mecânica respiratória. Vocês estão percebendo que na inspiração em B, ele desce, né, suas cúpulas diafragmáticas descem, de certa forma, dá a impressão que traciona o coração, né? E vejam aqui, então, essa é a área pulmonar normal em repouso, que está representado em A. Em B, então, se perceba como o pulmão ele aumenta seu volume e acaba preenchendo aqui os excessos pleurais, pleuropulmonares, né, que nós vamos abordar mais à frente, tá? Os excessos costofrênicos, também chamados de excessos pleuropulmonares. Nessa imagem, então, para mostrar a vocês os dois movimentos que acontecem, né, com esses movimentos da alça aqui, das costelas, que formam uma alça de balde, né, e o externo faz esse movimento com você de braço de bomba aqui, representando esse braço de bomba, para você ver como ocorre a movimentação. E as primeiras costelas, vão perceber que são tracionadas aqui por quem? Por músculos acessórios dessa mecânica respiratória. Então, eu tenho aqui esses músculos, então, são quem? Os escalenos, né, escaleno anterior, médio e o posterior, puxando assim no costela, né? Eu tenho, então, os músculos principais da mecânica respiratória, que são quem? Os intercostais internos, externos e o diafragma. Então, esse movimento das costelas aqui, pelos intercostais, acabam sendo feitos e tracionados pelos nossos acessórios, que são o esternocleidomastoide e os escalenos. Então, esse momento de alça de balde, né? Uma elevação e depressão. E, ao mesmo tempo, com isso, ele eleva o externo, faz o braço de bomba. Então, esses músculos, quais são os músculos principais da mecânica respiratória? Intercostais internos e externos. Então, e o diafragma. Já os músculos acessórios, então, eu tenho que tracionam aqui as costelas e o externo para cima, então, o esternocleidomastoide e os músculos escalenos. Já o músculo reto do abdômen puxa, então, aqui as cartilagens costais e o externo para baixo, fazendo, então, na inspiração, que movimento? Movimento de sanfona, abrindo, né, na inspiração traciona e na expiração, então, os músculos intercostais, eles trazem de volta essas costelas para o padrão normal. E o diafragma participa dos dois momentos, tanto da inspiração quanto da expiração. Então, aqui o diafragma, nessa imagem, nós conseguimos visualizar, vista superior dele, com a cúpula aqui à direita e a cúpula à esquerda, e no centro, né, existe um centro tendinoso nele, que é este aqui, que é, na realidade, em formato de um bumerangue, e é para demonstrar a vocês essas pleuras, né? Então, as pleuras aqui, com seus recessos, acabam se repousando sobre todo o diafragma, criando aquele recesso que eu falei para vocês, pleuropulmonares, ou também chamado de recesso costofrênicos, que são esses aqui, ó, costofrênicos, de cada lado do pulmão, e aqui o pericárdio, já falaram, então ele se reflete e se fixa ao diafragma, né, um local, então, nesse centro tendinoso, da passagem da veia cava inferior até chegando no átrio direito. Então, vejamos aqui, e lá no mediastino posterior, o esôfago, aqui a aorta, né, a veia ázigo, ok? E a hemiázigo. Notem que aqui,
nessa outra imagem, então, à direita, em azul, são as pleuras, uma respiração normal, e quando você tem uma respiração forçada, onde você vai preencher, então, esse recesso costofrênico, ok? Ou costodiafragmático. Vista anterior, então, sobre o fígado, né? Então, por isso é importante tomar cuidado para fazer uma drenagem aqui torácica, né, uma pleurecentese, você tem que tomar cuidado para você não perfurar o fígado, né? Porque, veja, o recesso costofrênico, ele está mais anterior para o fígado, então, uma vista mais lateral e posterior, você acaba evitando, e existe um limite costal que a gente consegue identificar, abaixo da 9ª, 10ª costela, geralmente é que é feito, então, essa pulsão na linha axilar média. Então, vejam esses outros recessos pleuropulmonares aqui. Então, quando o pulmão se enche de ar, né, na inspiração, sobretudo forçada no exercício físico, é que você preenche todo esse espaço. Então, veja, a traqueia, ela é uma condutora de ar, somente não acontece hematose, então ela chega na altura aqui do ângulo de Louis, nós já conhecemos, né, aqui o ângulo external, a altura da 2ª costela, mais ou menos nesse ponto, ela exatamente atrás, então ela se bifurca. Então, ela tem uma pequena metade dela na realidade, menos da metade, ela é a porção cervical, né, uns 2 ou 3 anéis, depois a porção torácica até na altura do ângulo de Louis. Exatamente por ali, ela se bifurca em brônquio principal esquerdo e o direito. E no brônquio principal esquerdo, lembrando daquela característica importante, é por onde transita o arco da aorta. Então, esse brônquio principal, ele acaba se dividindo em brônquio principal de primeira ordem, né? Brônquio secundário de segunda ordem, que está aqui. Depois eu tenho um brônquio terciário, né, da terceira ordem. Depois eu tenho os brônquios interlobulares, os bronquíolos terminais, por sua vez, os bronquíolos respiratórios e os ductos ou canais alveolares até o alvéolo. São sacos alveolares, então. Lembrando, então, gente, um cacho de uva. Tá? Esses alvéolos são independentes, lembrando unidades de uma uva, então um cacho de uva, aí os sacos alveolares, ok? Então essa é a segmentação que nós vamos abordar mais à frente. Então lembrando, o sangue chega de todo o corpo no átrio direito, através da veia cava inferior e cava superior, é importante, uma tumoração no pulmão pode influenciar, fazer uma síndrome, que a gente chama síndrome da veia cava, depois a gente vai falar disso. Então, se sangue chega no átrio direito, vai para o ventrículo direito, pela válvula, a bela válvula da aorta, então, ele transita pelo tronco pulmonar, né, e vai aonde, gente? E vai aos pulmões. Então, a artéria pulmonar esquerda e direita, e essa artéria pulmonar, então, chega lá na sua porção final, nos seus ramos, envolvendo um alvéolo, seus ramos capilares, e aí eu tenho a maior pressão aqui de que, gente? De CO2, né? CO2 e menor de oxigênio. Então, vou ter agora na inspiração a maior quantidade de O2. Então, por diferença de pressão, o O2 vai para dentro do vaso e o CO2 vai para dentro do alvéolo. E aí, esses vasos aqui que recebem o O2, então, são capilares venosos que se anastomosam, formando veia pulmonar e, por sua vez, acaba drenando aqui 4 veias pulmonares para o átrio direito. Um sangue oxigenado já sofreu, então, a hematose. Lembra que tem um shunt aqui, então, vejam, a aorta, ela envia ramos bronquiais para nutrir os brônquios, né? Eles acabam trocando aqui no meio do caminho também nesse sistema, tá bom? Aqui, então, a imagem, mais uma vez, o ar entrou nos alvéolos, lá no sistema respiratório, então, houve a troca, então eu tenho aqui já o sangue arterializado, chegando no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, a aorta vai para todos os tecidos. Aqui ocorre uma hematose pulmonar. Há quem diga nos livros, então, que também existe uma hematose tecidual. Na verdade, a hematose é uma troca gasosa, né? O clássico se fala em respiratório. No alvéolo, então, notem, tem uma PO2 de 105 milímetros de mercúrio e a PCO2 dentro do alvéolo é de 40. Então, essa diferença faz e é muito importante na troca. Notem nos tecidos, em todos os tecidos, onde eu tenho capilares, que o capilar arterial vai chegar nessa região e, por diferença de pressão, vai levar esse oxigênio para o tecido, né? E do tecido sai, então, o CO2 retornando por veias até o átrio direito. Então, essa grande circulação. Aqui é importante falar, então, do controle respiratório. Existe exatamente aqui no centro, no centro respiratório, que é exatamente na medula oblonga, ou bulbo. Né? Esse núcleo é chamado núcleo cardiopneumoentérico.
né? E esse núcleo, alguns autores dão o nome de óbex, é onde eu tenho o centro receptor. Notem que na aorta nós já falamos que existe alguns baroreceptores, alguns receptores de quem deu oxigênio, principalmente aqui no bulbo carotídeo, no glomus carótico também, percebem a PO2 e a PCO2, né? Então, imagine vocês uma hipoxemia, aqui pressão, mas sobretudo aqui químico, percebe isso, avisa o bulbo, e lá, por sua vez, há um feedback, uma resposta. Isso pode acontecer também por meio de algumas situações, aumento de CO2 no organismo, né? Então, também sob efeitos da anestesia e alguns medicamentos, como um medicamento como o Valium, né? Então, é imprescindível tomar cuidado, porque às vezes pode fazer uma depressão respiratória. E os receptores, então, de PO2 e PCO2 se encontram aqui no glômus carótico. Aqui é mais pressão, mas também tem alguns receptores. Tá? Então, aqui, gente, centro químico, como eu já acabei de falar, aqui alguns baroreceptores, né? E lá em cima os quimioreceptores. Então, vejam, o ar, então, na realidade, o oxigênio é percebido nesses receptores através do vago aqui no glômus carótico, e o glosso faríngeo leva esse núcleo respiratório, então, lá na medula oblonga, né? Já aqui, através do nervo frênico, há uma diminuição do nervo frênico, então estimula a medula, né? E um feedback, nesse caso da hipoxemia, aqui num mecanismo de impulso intercostal para o indivíduo respirar. Então, às vezes, isso acontece naquelas respirações em que o paciente apresenta um Cheyne-Stokes, vocês vão aprender mais à frente, algumas respirações bulbares, tá? Isso eu deixo para a fisiologia, mas mostrar para vocês, então, que isso é uma relação muito importante com esses nervos cranianos e também com nervos intercostais e o nervo frênico, tá bom? Aqui, essa porção final, então, aqui do bronquíolo, os brônquios terminais, os ductos alveolares, brônquios respiratórios, então, os sacos alveolares e, por sua vez, os alvéolos. Notem, em cada alvéolo, então, tem lá uma artéria, né, e uma vênula. A vênula está levando o sangue oxigenado e a arteríolas trazendo o sangue, então, com pouco oxigênio. Então, eles se enovelam aqui nos sacos alveolares, nesse cacho de uva, né, que nós expressando, e abrem vários ramos capilares aqui, que se anastomosam, fazendo uma rede fechada ao redor do alvéolo. Imagine vocês, se o alvéolo distendeu, aumentou a permeabilidade, com diferente pressão, na inspiração acaba trocando, tá? Aqui em um desenho bem mais elaborado do Néctar, pois não? Alguém... Travou um pouquinho a última parte, se eu puder repetir, o finalzinho do último slide. Esse último slide aqui? Isso. Você falou de extensão dos alvéolos e aí começou a travar. Isso, então, olha só, gente, eu estou na internet aqui cabeada, mas enfim, vamos tá ok. Vejam, então, eu tenho vênulas, né, saindo lá na verdade, vão ter arteríolas, né, eu tenho lá artéria pulmonar direita e esquerda, acompanha até os brônquios, vão perceber que a gente vai segmentar, vai ter artéria lobar, artéria interlobular, artéria que vai chegar até no parênquima. Então, lá esses ramos já mais capilares, eles chegam envolvendo, que nessa imagem mostra claramente, envolvendo os alvéolos. Essa arteríola leva sangue venoso, são sangue pobre em oxigênio, com a PCO2 aumentada, a PO2 bem reduzida. E aqui, esse alvéolo, por sua vez, então, ele quando se enche de ar, numa inspiração, ele aumenta seu volume, aumenta a permeabilidade, e por diferença de pressão, esse CO2 vai entrar no alvéolo, e o O2 está dentro do alvéolo, entra para esses vasinhos aqui. E então esse sangue que transita aqui, ele é oxigenado e retorna por vênulas, que são várias contribuintes, se unem, afluem, formando lá, finalmente, em duas vênulas, duas veias, pulmonar superior esquerda e inferior esquerda, pulmonar superior direita e inferior direita, drenando para onde? Para o átrio de esquerda. Esse átrio esquerdo, então, ele tem um sangue agora oxigenado, tá? Nessa outra imagem, eu consegui visualizar, então, nessa segmentação dos brônquios até os bronquíolos, o que acontece? Então, desde os brônquios principais, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, eu tenho anéis cartilaginosos ou elementos cartilaginosos dando uma certa resistência a esses brônquios, para evitar que ocorra o quê? Colabamento, né? Manter pérvio esse canal para a passagem do ar. Já nessa porção final dos bronquíolos, notem vocês que aqui eu já não tenho mais cartilagem, aqui eu tenho músculo liso, né? Esse músculo liso envolvendo aqui esses tubos, e aí é nesse local, né, a partir desse momento que eu tenho alteração, eu sofro,
influência do sistema nervoso autônomo, né, fazendo uma broncoconstricção, uma broncodilatação, efeito nos vasos que envolve, que já falei, e também nessa musculatura, tem efeito sobre o sistema nervoso autônomo. Notem vocês, então, que eu tenho alguns alvéolos aqui, perdidos, né, nesses ductos, por isso há uma região de transição, que foi chamado, né, e aqui na porção final, então, eu tenho os seus ductos alveolares, e com os seus ductos, os seus poros importantes, são os poros de Kohn, tá bom? Então, vejam nessa região, que aqui, nessa porção final, desprovida de cartilagem, sim, somente de músculo liso, ok? Então, essa porção final. Nessa outra imagem, eu posso dizer a vocês, tem um corte transversal no brônquio, né? Ele tem mais ou menos 3 milímetros seu diâmetro, né? E já na porção dos bronquíolos reduz a metade nessa porção final, ok? Então, em torno de 3 milímetros o bronquíolo, né? Os brônquios, desculpa, e dessas porções de primeira, sobretudo aqui de segunda e terceira ordem, e já nos bronquíolos eu vou encontrar, então, a metade do seu diâmetro. Nessa outra imagem, do Neto é muito clara, muito bonita, mostra essa relação, novamente, da artéria pulmonar trazendo sangue, né, ao redor do brônquio. Cuidado quando estiver falando, então, de artéria bronquial. A artéria bronquial, ela vai nutrir o parênquima do brônquio, né, e quem, na realidade, por troca metabólica, aqui por hematose, acaba também nutrindo, né, o oxigênio está direto aqui, o próprio parênquima dos alvéolos. E essa porção final aqui, então, dessas arteríolas que trazem sangue venoso, e das vênulas agora levando, também participam daqui da troca, né, da nutrição e drenagem de quem? Da pleura visceral, que está muito íntima. Então, seus vasos terminais aqui acabam, por sua vez, nutrindo e drenando também a pleura. Então, quem são esses poros de Kohn que eu acabei de falar para vocês? Então, a comunicação entre os sacos alveolares, eles se comunicam, né, entre eles, permitem a aeração dos alvéolos distais e a aeração, sobretudo, é importante na obstrução. Então, uma fuga, né, permite também a comunicação entre os lobos pulmonares. E os canais de Lambert, então, são importantes na comunicação entre os bronquíolos e os alvéolos. Então, existem, vou voltar à imagem para a gente poder identificar. Olha aqui os poros de Kohn. Então, são locais que se comunicam por parede entre um alvéolo e outro alvéolo, tá bom? Aqui, para mostrar a vocês, então, a influência, lembrando que essa aula de anatomia, só estou dando algumas premissas fisiológicas para poder ficar mais claro a anatomia, mas vocês vão ver isso em maior detalhe, obviamente, com expertise da área que é professor de fisiologia. Mas aqui, para mostrar a vocês, então, aqueles vasos ao redor dos alvéolos, né? Então, eu tenho vasos extra-alveolares e os vasos alveolares que estão ao redor do alvéolo, tá? Então, veja, quando eu tenho um aumento aqui dos alvéolos, veja, um aumento, a área de contato com os vasos e a área também de troca, aumenta a permeabilidade. Então, devido a essa força, a retração elástica do pulmão, tá? Lembrando que esses alvéolos todos são o quê? Rico em tecido conjuntivo fibroso, fibras elásticas, devido à complacência, né? Então, isso é importante. Os vasos alveolares, então, ao contrário, são comprimidos pelos alvéolos e ficam insuflados, né? Então, isso representa uma resistência. A resistência eleva-se. Aqui, e isso ocorre, então, a troca gasosa aqui, tá bom? Isso vão verificar, então, na fisiologia. Já notem que aqui tem um valor diferente, 150 milímetros de mercúrio. Lá atrás eu falei em torno de 105. Então, é a variação da literatura que vocês vão ver na fisiologia, tá bom? Aqui, então, ocorre a troca metabólica, a hematose pulmonar, aqui o oxigênio, ele vai, então, ocupar a hemácia, as suas hemoglobinas vão carrear as suas moléculas de oxigênio até o tecido, e lá no tecido elas vão irrigar o tecido, nesse caso representado por músculo, tá? Então, o equilíbrio ácido básico, outras das funções do sistema respiratório, vejam, ele é imprescindível, nós temos um pH nessa história. Então, sempre o CO2 é o elemento importante aí, e o bicarbonato, né? E a balança nessa história é o pH. Então, o pH ele varia em torno de 7,35 a 7,45. Vou passar um método mnemônico para vocês gravarem, então, eu tenho o CO2, ele varia em torno de 35 a 45. Veja, tiro 7, 35 a 45, tá? E aqui exige uma variação, tem autor que está de 20 a 26, 22 a 28, eu geralmente coloquei aqui 22 a 28, respeitei uma literatura. Então, o valor do bicarbonato. Se eu tenho um pH reduzido, né, então pH baixo, eu levo uma acidose,
né? E essa acidose, ela pode ser o quê? Respiratória ou uma acidose metabólica. Olha o sistema respiratório aí. Se eu tenho um aumento do pH, eu tenho uma alcalose. Essa alcalose pode ser respiratória ou metabólica. Em resumo, a acidose e a alcalose sempre serão, na maioria das vezes, praticamente sempre serão, ou respiratória ou metabólica. E aí a gente vai falar por quê. Vejam, então, aqui se eu tenho um aumento de CO2, a balança pesou mais para o CO2, você consegue perceber, então, algumas doenças pulmonares, sedativos, né? Olha aí que eu falei para vocês, quadros patológicos, neuromuscular, lesão cerebral, então eu tenho nessa história uma acidose, tá? Respiratória. Vejam aqui. Agora, se for por alterações do bicarbonato, essa acidose pode ocorrer também, o excesso de ácidos, na diabetes, na uremia, em ácido lático, né, em aumento da acidose lática, déficit de bases e diarreia. Então, diminui aqui o nosso quadro então, metabólico do bicarbonato, leva a uma acidose. Então, essa é a dose respiratória e metabólica. Aqui agora vejamos a alcalose. Alcalose, então, aqui, pesando o bicarbonato à balança, eu tenho, então, uma hiperventilação, né? Febre pode fazer isso, estados de angústia, né? E distúrbios cerebrais. Essa hiperventilação, distúrbios cerebrais, pode ser, inclusive, psiquiátricos. Tem pacientes que chegam num ambiente, olha, como esse ar é bom, como é importante, vamos respirar, hiperventila. Existem algumas técnicas orientais de hiperventilação, né? Então, veja, você tem uma alcalose respiratória. Já quando ela é metabólica, por conta de alterações de excesso de bases, né? Tem um álcalis, eu tenho aí déficit de sais, diuréticos, né? Vômito, também incoercíveis, e perda de líquido gástrico. Então, no vômito, você acaba levando uma alcalose, ok? Metabólica. Bom, então, viram que o pH ele é importantíssimo na questão da acidose, né, respiratória e metabólica, mas, sobretudo, veja, eu chamei atenção para respiratório por conta da aula de hoje, que é sobre respiratório, né? As influências de substâncias químicas também é importante a gente falar, né? Sobre a resistência vascular pulmonar, esses vasinhos ao redor do alvéolo aqui, né? Então, percebam, eu tenho vasoconstritores que atuam e vasodilatadores. Então, os vasoconstritores, como adrenalina, noradrenalina, angiotensina, histamina, fazem vasoconstricção pré-alveolar, né? Então, levam o que, gente? Levam uma hipoxemia, pode levar uma hipercapnia, que é aumento de PCO2, de CO2, e uma acidose, porque causa esse estreitamento aqui, essa vasoconstricção. E a vasodilatação, então, geralmente, quem faz a bradicinina, acetilcolina e o isoproterenol, tá? Então, veja, aí influencia sobre essa mecânica respiratória. Vamos à morfologia, então, pulmonar, gente. Veja, o pulmão, os pulmões, né, que são dois, eles apresentam um aspecto de coloração, né, em vivo, que é meio roseado, róseo, por conta de quem? De sangue, né, e oxigenado. Então, aqui uma foto de uma lesão traumática do pulmão, mostrando a coloração, alguns pigmentos, esses pontinhos aqui escuros, que são bem mais evidentes aqui. Nós temos, então, no pulmão, alvéolos são macrófagos alveolares, né? Que eu encontro macrófagos pulmonares, eu tenho macrófagos na pele, e os nossos macrófagos são os lixeirinhos, né? Então, esses macrófagos acabam o quê? Captando lixo, né, na mecânica respiratória, como poeira, como poluição, e que fazem essas tatuagens do pulmão aqui. Então, pulmão de cadáver, notem, isso aqui estão todos um conglomerado aí de macrófagos, juntamente, óbvio, com obstrução alveolar, tá? Então, no cadáver tem esse aspecto mais acinzentado, com pontos escuros, ok? Então, aqui a topografia dele, o pulmão está situado, então, nessa área pulmonar, separado o pulmão direito do esquerdo, por quem? Pela uma região chamada de mediastino, que já falamos. Então, o mediastino aqui, todo ele, tanto o superior quanto o inferior, separa aqui o pulmão direito e esquerdo. Então, a área pulmonar deixa claro para vocês que o pulmão direito é independente do pulmão esquerdo, a comunicação somente através da traqueia, exatamente a traqueia aqui onde ela se bifurca, nessa região aqui, tá? Então, o pulmão situado na cavidade torácica, e aqui repousando sobre o diafragma, que se encontra a cúpula direita aqui e a cúpula esquerda. Notem que a margem anterior acaba repousando aqui e deixando um espaço. Esse espaço eu chamo, então, de cavidade pleural, e aqui, especificamente, recesso costofrênico, nós já falamos.
Aqui o pulmão, então, ele apresenta essa forma, tem alguns autores que trazem como triangular, ou também forma cônica, né? Tem uma base e temos aqui um ápice, ok? Então, o pulmão direito e o esquerdo separam, se dividem, né? Por meio de quem? Eu tenho o pulmão direito, eu tenho 3 lobos, um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior. Já o pulmão esquerdo, somente um lobo superior e inferior. Esses lobos são separados, então, por fissuras. São essas estruturas aqui, onde a pleura visceral, ela envolve o lobo todinho, superior e inferior, e elas se projetam, né, para dentro, para um plano mediano, e até na raiz do pulmão, então, elas acabam separando, né, até na altura dos brônquios de primeira ordem, separando os lobos, então elas acabam individualizando o lobo superior do inferior, nesse caso a fissura oblíqua, que é essa aqui, eu tenho nos 2 pulmões a fissura oblíqua, só que no pulmão direito, a fissura oblíqua, ela tem uma outra subdivisão, uma fissura horizontal aqui, então a horizontal é uma continuação da oblíqua, separando o lobo superior do médio, né, e aí vejam, a oblíqua como um todo, o superior e o inferior, e o médio do inferior, tá? Essa é uma vista que nós chamamos de uma face externo-costal, essa face aqui, então, ela voltada para as costelas e para o externo, mas sobretudo para, eu diria que face costal, e onde eu consigo evidenciar o que, gente? Essas impressões, que nós chamamos de impressões costais para as costelas. Quando você inspira e expira, elas acabam tocando, então, nas costelas, né? Devido a essa complacência, e acaba criando essas impressões. E notem que nessas impressões, a área de impacto, a área de compressão, eu tenho maior quantidade, então, de acúmulo de quem? Daquilo que falei para vocês, de macrófagos alveolares e todos enchidos aqui, então, de lixo metabólico ou de poluição. Então, são as faces costais, essa face costal aqui. As fissuras, já falamos, é essa aqui, que é a oblíqua, que eu vejo aqui embaixo do pulmão, ela termina na raiz do pulmão, e essa oblíqua e a horizontal termina, então, aqui a oblíqua, contínua todinha, e dela, na metade, ela parte aqui a horizontal. Então, a horizontal separa o superior do médio, e a oblíqua separa tanto o superior e médio do inferior. Então, aqui a face, se essa é a costal, essa face aqui é uma face medial, ou mediastínica. Lembrando que o pulmão esquerdo tem uma face cardíaca, que acaba preenchendo esse espaço aqui. Lá embaixo, né, na base do coração, a face basal, ela é chamada de face diafragmática, onde ela fica repousando íntimo contato com o diafragma, tá bom? As margens, eu tenho uma margem anterior, que está aqui, visualizando, então lembra uma lâmina de faca, essa margem anterior em toda a extensão do lobo superior e lobo aqui lobo superior, principalmente, né? E a face, então a margem anterior e essa margem dorsal, ela é mais arredondada, né? Então mais robusta, já a anterior, então ela é mais afilada. Margem anterior e margem posterior, tá bom? Nessa imagem, as relações dos lobos, então veja, o lobo superior, tanto no pulmão direito quanto esquerdo, mantém relação com quem? Com a clavícula primeira até a terceira costela, né? O lobo inferior do pulmão esquerdo, então, é da terceira costela em diante, é todo o lobo, lobo inferior, lobo superior do pulmão, vamos corrigir, lobo superior do pulmão direito, ele vem até a terceira costela, tá? Já o lado esquerdo, esse lobo superior, ele preenche todas as costelas praticamente, ele vai até a quinta ou sexta costela aqui, tá? Ele é maior, esse lobo direito. Por quê? Porque ele não tem, vejam as cores, ele não tem a separação aqui, que seria o lobo médio, somente o lingular superior e lingular inferior. Já o lobo direito, então, ele mantém uma relação anterior com a quarta costela, com a quinta costela e parcialmente com a sexta costela. Então, quarta e quinta costela seriam as duas aqui a mais no pulmão esquerdo, para o lobo superior, aqui seria o lobo médio, né? E aí você visualiza a relação com as costelas, os pulmões, então o lobo superior e o superior dos 2 pulmões e o médio do direito mantém relação com as costelas anterior. Eu tenho alguma relação anterior com o lobo inferior? Não, tá? Somente nessa outra imagem, agora sim. Vejam, as costelas, a primeira e a terceira mantém relação aqui e a escápula com o lobo superior dos 2 pulmões, tá? Já a quarta, a sétima costela mantém com o lobo, a quarta, a 12ª costela mantém relação, então, com metade da escápula com o pulmão, com o lobo inferior dos 2 pulmões,
tá? O lobo médio somente com as intercostais, aqui na linha axilar média, diferente, então. Então, vejamos, posteriormente, primeira a terceira costela, lobo superior. Da quarta à 12ª é lobo inferior do pulmão. E que a gente vai segmentar depois, essas cores são para segmentação desse pulmão, tá bom? Aqui, então, só para relembrar, parou aqui na aula do professor Albino com traqueia. Então, hoje nós estamos aqui na altura de quem? Do ângulo de Louis, né? E aí, os brônquios principais de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, tá? Depois, bronquíolos. Então, notem que o brônquio lobar esquerdo, esse brônquio lobar primeira ordem, ele é mais estreito, ele é mais alongado, né, e mais oblíquo. Já o lado direito, o brônquio principal direito, ele é mais curto, mais dilatado, seu diâmetro é maior, né, mais alto, quase que contínuo com a traqueia. Isso é importante falar, porque às vezes pode fazer uma intubação seletiva. Coloca o tubo endotraqueal no paciente e aí é mandatório que você teste, né, com o dispositivo ventilatório, que seria o AMBU, teste para ver se há uma expansão bilateral desses pulmões. Se ocorrer o bilateral, perfeito. Ele tem que parar exatamente aqui a ponta da traqueia. Se, pelo fato anatômico aqui do pulmão direito ser mais alto e o diâmetro quase que retilíneo, então a tendência é de ocorrer uma intubação seletiva, você vai perceber que somente um lado do tórax enche. Aí você traciona um pouquinho, testa de novo, encheu bilateralmente, então você preenche o cuff, que é um dispositivo no final do tubo, que ele dilata com um balãozinho prendendo aqui, tá bom? Notem aqui, então já tem o brônquio lobar primeira ordem, segunda ordem, né? Então, brônquio lobar de segunda ordem superior, médio e o inferior. Diferente do esquerdo, que eu tenho brônquio de segunda ordem lobar superior e lobar inferior, só tem 2 lóbulos, por isso lobar. E aqui estão os pulmões. Então, vejam, a pleura, né, que envolve o pulmão, ela inicia aqui, a pleura visceral envolve o pulmão, né, em todo o seu eixo, em toda a sua área de superfície, envolvendo na superfície, eu chamo de pleura visceral, pleura pulmonar. E ela termina aqui ao redor desses elementos que vão manter relação com o meio intrapulmonar, que nós chamamos de hilo pulmonar, composto por quem? Por uma artéria, né, por brônquio e por veias, tá bom? E aí, isso envolto aqui, eu vou chamar isso de raiz do pulmão. Então, hilo pulmonar, né, e a raiz do pulmão, dos dois lados, eu vou ter nos dois lados, ok? Então, hilo é uma região, uma passagem aqui de transição na superfície, ok? Vamos lá, nessa vista agora eu consigo visualizar melhor, né? Então, eu tenho aqui a pleura visceral, ela envolveu o pulmão, terminou aqui, e agora ela se projeta para a parede, envolveu esses elementos do pedículo pulmonar, que é brônquio, que é uma artéria e veias, e aí ela agora se projeta para a parede torácica, dando a pleura parietal. Notem vocês aqui que existe uma regrinha mnemônica importante para a gente gravar a ordem. No pulmão direito eu tenho artéria, tenho traqueia, artéria e veias. Já no outro lado eu tenho a traqueia, né? Eu tenho artéria e veias. Então existe o lado direito. Então, ele começa com o que, gente? Com consoante. Portanto, então, tenho um brônquio, artéria e veias. Do lado esquerdo, eu vou ter, então, uma vogal começando. Eu tenho uma artéria, brônquio e veias. Então, se BAV, ABV. Essa é a ordem crânio-caudal que vocês vão encontrar na peça, tá? Lembrando que são um pouco mais posteriores os brônquios. Então, um brônquio, artéria e veias, e artéria, brônquio e veias. Ficou claro para vocês? Lado direito, então, BAV, brônquio, artéria e veias na sequência. O lado esquerdo, ABV. Isso é importante até para radiografia, para ressonância, para vocês, tomografia, reconhecer a estrutura, tá bom? E lembrando que os brônquios são mais circulares por conta desse anel cartilaginoso. Aqui as relações desse pulmão, no caso do pulmão direito, ele mantém relação aqui com quem? Com o esôfago, então ele acaba criando mais umas impressões. Nós falamos na superfície, né? Costal, por conta das costelas, que aqui mostra nessa imagem uma costela. Agora eu vou ter impressão esofágica no pulmão direito, impressão da ásigo, né, da veia ásigo, mais aqui, mais importante, mais superior, desculpa, a cava inferior acaba causando uma impressão abaixo da raiz do pulmão, a cava superior, a braquiocefálica direita e a subclávia. Já essa imagem aqui mostra novamente isso, então somente as impressões sem os vasos, notem. Agora aqui, olha, o sulco do esôfago, né,
aqui da ásigo novamente, área da traqueia, área do esôfago continuando, mantém íntimo contato, né? A veia braquiocefálica, a cava superior, né? Nota aqui embaixo, então, seria da cava inferior. E a face diafragmática aqui, ok? Então, essas margens aqui, elas acabam agora no pulmão esquerdo, demonstrando vocês um pouco mais à frente, o delineamento desse pulmão, margem anterior e posterior, e as relações agora do pulmão esquerdo. Veja, o esôfago também mantém uma íntima relação, mas o que é mais marcante aqui seria a aorta, a impressão da aorta e aqui da subclávia, ok? E a área cardíaca, impressão cardíaca. Nessa imagem do Netter, conseguimos visualizar, olha esse cabo de guarda-chuva aqui, impressão aórtica, impressão esofágica e impressão cardíaca. Lembrando aqui o sulco da artéria subclávia e o sulco da veia braquiocefálica esquerda, tá bom? E ainda o sulco do esôfago aqui. Então, são regiões de íntimo contato, mas tem relação com esse mediastino, pulmão esquerdo, e anteriormente falei pulmão direito. Notem que ainda nesse hilo pulmonar tem o quê? Linfonodos, que na outra imagem não mostrou, ok? E as artérias bronquiais. Aqui outras relações, então agora como um todo, notem vocês o pulmão direito e esquerdo, né, retirado aqui desprovido da pleura parietal, então veja a parietal essa esbranquiçada que fica na parede e reflete sobre o diafragma, reflete sobre o mediastino, então envolve-se, prende aqui nos grandes vasos do hilo e no brônquio, nós já falamos na raiz do pulmão, e aqui a pleura visceral no pulmão, tá? Esse espaço, então, cavidade pleural. Notem aqui as relações que foi retirado do coração, né, com o seu pericárdio, então o pericárdio parietal, ele mantém relação com a pleura parietal, direta. Notem que atrás tem o esôfago aqui, os grandes vasos, né, as artérias pulmonares, direita e esquerda, a aorta e lá o nervo vago, também a veia ásigo, por isso criam essas impressões no pulmão. Aqui um corte axial, mostrando então para vocês o pulmão, mais uma vez. Então vejam, aqui na altura da carina, que é a bifurcação, ponto de bifurcação interno da traqueia, em um bronco principal direito e esquerdo. Notem então aqui que eu tenho a pleura visceral envolvendo esse pulmão, né? E aqui está escuro, é a cavidade pleural, uma pequena área, ok? E que acumula líquido pleural. Então, essas células produzem um líquido pleural que favorece o deslizamento de uma pleura visceral com a parietal, ou pulmonar com parietal, como queiram, favorecendo, então, o deslizamento na respiração. A topografia e relações, então, nós já falamos desse mediastino, então, ela está ladeada, tanto o mediastino superior quanto inferior, aqui só chama a atenção da traqueia, então, onde ela se bifurca, né? Aqui o bronco principal esquerdo, ok? Uma vista superior, é importante falar, então, dessa abertura da cavidade torácica aqui, a primeira costela, o corpo da vértebra e aqui o manúbrio. Então, essa é uma região onde tem o fáscia, né? E essa face torácica acaba separando isso, mas ela é atravessada por esses vasos que vêm para o membro superior e para o pescoço, tá? Lembrando que o pulmão direito ele é levemente mais alto, maior que o pulmão esquerdo, até por conta mais alto do fígado, que ele fica repousando sobre o fígado, o órgão está fixo ali, e aí é um grande risco para nós fazer punção de veia subclave aqui, e se não seguir a técnica correta, que é a técnica de Seldinger, você lesionar o ápice do pulmão direito, levando a uma perfuração pulmonar, tá? E às vezes até infundindo líquido nessa região. Então, você vai perceber um enfisema subcutâneo nesse caso. Então, é iatrogenia médica, tá bom? Nessa outra imagem mostra claramente, então, o ápice do pulmão direito e esquerdo, lembrando que o direito é um pouco mais alto, e também um tumor que pode acontecer aqui, que é o tumor de Pancoast, ter repercussões no plexo braquial, que a gente vai falar mais à frente. Então, essa abertura da cavidade torácica é imprescindível. Então, vejam, olha o tumor aqui, esse tumor é um tumor de Pancoast, vamos falar mais à frente. Uma outra imagem aqui na tomografia, então, de uma tumoração. Aqui, novamente, o pulmão in situ, né, mostrando a relação com o pulmão, com o coração, e também com o timo nessa região. Então, às vezes, uma radiografia lá na frente, você pode encontrar um timo aumentado, um tumor do timo, que é um timoma que é aumentado, imagine uma massa cobrindo o botão aórtico, ou às vezes tireoide mergulhante, ela pode ter um bócio aumentado, mergulhar pela fáscia pré-traqueal e mergulha para o mediastino e confunde com timoma. Então, um bócio também pode estar relacionado. Olhem que eu falei para vocês, porque o fígado está logo abaixo do diafragma, então o pulmão direito levemente mais alto aqui.
A abertura da cavidade torácica inferior, então, é preenchida por quem? Por esse músculo que nós já conhecemos da anatomia 3, esse músculo incepto do cavidade torácica do abdômen, que é o músculo diafragma. Então, participa direto e indiretamente da mecânica respiratória, participa na inspiração e na expiração. Também separa, então, a cavidade torácica da abdominal, separa também as diferenças de pressão que existem entre elas. Então, outras relações aqui notórias, agora tiramos o pulmão direito para poder observar, tirei o pulmão, estou vendo aqui a pleura parietal, veja, ela está revestindo aqui o coração, né, entre o pericárdio visceral e a pleura pericárdio parietal e a pleura parietal, nota que transita aqui, então, o frênico, né, e alguns vasos também, pericardiofrênicos aqui, nessa região até o diafragma, um músculo que recebe uma inervação que vem do pescoço, C3, C4, C5. Também mantém relação, veja que os vasos do hilo, que já falamos, né, o vago transitando aqui nessa região, depois de ter deixado o seu recorrente, transita aqui o vago direito ao redor do esôfago, o esôfago, e a veia ázigo aqui, as intercostais. Então, essa relação com o pulmão direito, o esôfago, parte superior e inferior. Então, no néter aqui ainda ele aumenta mais um elemento importante, que não falamos aqui, que seria nessa pleura parietal, revestindo aqui a parede, então tem a cadeia simpática aqui, né? Então, a cadeia simpática também mantém relação com o pulmão, ok? Do lado, agora, esquerdo, o pulmão esquerdo, a vista mediastínica dele, então vejo o coração aqui, novamente o pericárdio, muito íntimo do pleura parietal, o nervo frênico, né, também teria aqui vasos pericardiofrênicos, os vasos que vão chegar que adentram o pulmão, e aqui o vago deixando alguns ramos para o plexo aqui cardíaco e, sobretudo, o recorrente, laringe recorrente, lá, por sua vez, agora entre ele e a aorta, entre a aorta e o esôfago, o ramo do vago esquerdo, tá bom? E aqui a cúpula do fígado. Então, agora no néter, mostrando então as pericardiofrênicas e os linfonodos, que também, no outro lado, nós podemos visualizar essa região. São os linfonodos traqueais, ou paratraqueais, parabronquiais, nessa região aqui. Tá bom? Uma íntima relação com a cadeia simpática também é a formação dos nervos esplâncnicos. Uma vista superior do diafragma, relação íntima do pulmão, na sua base, né, com a cúpula direita e esquerda. Então, ele fica repousando sobre essas cúpulas e pode acumular líquido aqui. Por isso, uma incidência, que nós vamos falar mais à frente, que é a incidência de Laurel na radiografia. Aqui, alguns elementos importantes, então, aqui, só que uma radiografia contrastada, mostrando essa relação aqui dos vasos, né? Então, vejam, aqui a aorta e os ramos que chegam até o pulmão, tá bom? Radiografia contrastada, aqui as pulmonares, né, de cada lado, os dois lados, e aqui a artéria pulmonar direita e esquerda, e aqui as veias pulmonares. Anatomia de superfície, então, vejam, quais vértebras são imprescindíveis para a gente para fazer uma ausculta pulmonar? Na altura T4 é importante, vértebra, não costela agora. Se eu traçar uma linha imaginária, eu tenho a oblíqua, eu vou encontrar aqui, na verdade, desenha a escápula, né? Vocês vão perceber já. Então, eu tenho aqui a fissura oblíqua de cada lado. Eu separo, a partir do T4 para cima, eu faço a ausculta pulmonar do lobo superior de cada lado. Abaixo dessa linha da fissura, então, dessa linha que seria criada por conta da T4, eu tenho o lobo inferior de cada lado. Abaixo disso, eu vou ter, então, na 10ª, T10 até T12, então, o seio costofrênico, que deveria estar vazio, mas pode, em algumas situações, estar preenchido por sangue, por epiema, né? E veja agora na vista anterior, então, agora as costelas. Então, como eu falei para vocês, as 3 primeiras costelas, ou diria que os 3 primeiros espaços intercostais, fica mais fácil, do lado direito tem o lobo do pulmão, o lobo superior do pulmão direito. Do lado esquerdo, eu evoluo mais 2 espaços intercostais. Então, o terceiro, quarto e quinto espaço intercostal na região hemiclavicular, e eu ausculto o lobo superior. O lobo médio, então, seria o quinto e o sexto espaço intercostal. Desse lado eu vejo o lobo superior, aqui eu vejo o lobo médio, eu ausculto. Tá? Aqui, ainda o lobo médio, então, eu falei quarto e quinto, o quinto e o sexto, na linha axilar anterior, em axilar média, eu ouço o lobo aqui, o lobo médio ainda, já no pulmão esquerdo, o lobo inferior, tá bom?
As pleuras, então as pleuras são essas membranas que envolvem, aqui são um tecido conjuntivo, né, fibroso, tem muita fibra elástica, colágeno, e são resistentes, né, a pleura parietal um pouco mais resistente, presa, então, à parede, às costelas, presa à musculatura intercostal, dos intercostais íntimos, então, e sobre o diafragma também. Já a pleura visceral um pouco mais frouxa, né, mais lisa, e a pleura visceral se desliza sobre a pleura parietal. A face da pleura parietal virada para as costelas, para os músculos, é que ela é mais fibrosa. E aqui, então, ela apresenta essa demarcação azulada, então, a partir da 7ª costela à 12ª costela, anteriormente, eu tenho o seio costofrênico anterior. Já aqui nessa outra imagem, eu mostro para vocês a raiz do pulmão, né, a raiz do pulmão, e aqui o hilo pulmonar, onde entra, então, brônquio, artéria e veias, né, do lado direito, do lado esquerdo, artéria, brônquio e veias, e aquela pleura parietal, tá bom? Nessa imagem, mostrando, então, que elas são independentes. A pleura visceral, olha, vem, envolve o pulmão, até aqui separar totalmente, né, o pulmão. E a pleura parietal vai lá, íntimo com o mediastino e com o que nós já falamos. Nessa imagem mostra claramente, então, aqui, a pleura parietal está aderida aqui aos músculos da parede, né, as costelas, e essa que está mais cinzentada com pontinho escuro é a pleura visceral, e aqui o parênquima pulmonar. Então, eu sei que é o pulmão direito porque eu estou vendo a fissura oblíqua e horizontal aqui. Vejo o diafragma, uma musculatura muito fina, né, e logo abaixo o fígado. Então, são muito íntimos, né. Então, vejam aqui, é um tórax feminino, porque nós conseguimos visualizar a mama. Então, as pleuras e seus recessos, então, o recesso costofrênico, o termo frênico é adjetivo, então, do diafragma, então, costofrênico, costo diafragmático, que era o anterior aqui, né, e o posterior, então, aqui, são áreas que se preenchem na inspiração forçada, e aqui nós já falamos, então, T10 para baixo, ok? E aqui, da T9 para baixo, ok? Essas relações importantes. E aqui, como eu havia falado, veja a linha axilar média, a linha clavicular, eu vejo somente o lobo superior, ausculto, o lobo médio um pouquinho, já o médio e o posterior na linha axilar, média, que eu consigo auscultar melhor. Aqui, uma relação dos órgãos com o coração, com os brônquios, para esse parênquima pulmonar. Já falamos disso, então a pleura, ela é irrigada por quem usamos terminais aqui desses capilares dos alvéolos, né, e os brônquios são irrigados aqui por essas artérias brônquicas, que apresentam também ramos terminais e mantém uma relação, às vezes, com alguns brônquios, alguns alvéolos, que são os alvéolos aqui, que estão na zona de transição. A segmentação broncopulmonar acontece, então, por conta de quem? Desses brônquios, né? Eu tenho, então, lobo direito já falado, brônquio lobar superior, lobar médio e o lobar inferior. No esquerdo, lobar superior e médio. O brônquio lobar superior direito vai ter aqui, então, 3 outros segmentos. O esquerdo vai ter 4 segmentos. Já o lobo médio, 2 segmentos. O lobo, que na realidade seria uma continuação do inferior aqui, o lingular. Então, tenho 4 aqui e tenho 5 deste pulmão do lado direito, tá? E são as coisas correlatas que a gente vai abordar agora. Então, isso é uma árvore brônquica, por isso que é chamado, veja, coloquei invertido para vocês entenderem dessa peça anatômica. Então, por quê? Veja, a traqueia, né, e a sua árvore brônquica, ok? Que são esses brônquios e essa segmentação broncopulmonar. Então, veja, quais são os segmentos? Então, veja, aqui nessa imagem à direita, o número 1, eu tenho um segmento apical, está no ápice do pulmão. E ainda no pulmão direito tem um segmento posterior e um segmento anterior. Então, apical, posterior e anterior. No lado esquerdo, né, vejam, o esquerdo é diferente, eu tenho a união do apical com o posterior, eu chamo então de ápico posterior. O anterior continua com o seu nome, só fusionou o ápico posterior, que é o apical com o posterior do direito. No lobo médio do pulmão direito, tenho aqui então o segmento 4 é o lateral, o 5 é medial, porque está aqui mais para o plano mediano, então medial, 5, mais para a lateral, linha axilar, que eu consigo auscultar a linha axilar, é o segmento, então, lateral. Já o 4 e 5 seriam homólogos desse lobo médio, só que não houve essa segmentação pulmonar aqui, só tem um lobo, não tem um lobo médio, portanto, vai ser chamado, então, de lingular, porque esse lobo é chamado de lingular, fosse uma língua aqui. Então, lingular superior, o 4, e o lingular inferior.
e essa margem aqui, essa língua fica sobre o coração. Aqui é a área cardíaca, tá? Então, o lingular fica muito íntimo do coração, da massa cardíaca. Essa é uma vista anterior, tá? Então, vejam, nessa vista agora, aqui, uma vista lateral, eu já consigo visualizar, além do superior e do lobo médio, né, do direito, e o superior e o lobo, todinho do esquerdo, já vem o lobo inferior. Então, o lobo inferior, ele apresenta um segmento apical, porque também, veja, tem um aspecto triangular, né, dos dois lados. Então, apical, né, também chamado, então, de superior, é melhor. Então, seria, para não confundir com esse apical, é chamado, então, do lobo inferior, segmento superior. Depois tem um segmento medial, que não aparece aqui, seria o anterior e aqui o posterior. Já no lobo esquerdo vai ter um superior também, eu vou ter um segmento anteromedial, já vamos falar disso, e aqui o superior. Veja na vista posterior isso, ó, logo, o segmento superior dos dois lados, no lobo inferior, o segmento lateral e o segmento posterior, tá? E aqui, nessa vista medial, mediastina, então vejam, desse lobo inferior dos dois pulmões, há uma pequena diferença. No lobo direito eu tenho o segmento superior, segmento medial, segmento lateral, segmento posterior, segmento 9 lateral, o anterior, lateral e posterior, isso. Superior, medial, anterior, lateral e posterior. Já no pulmão esquerdo, ele fusiona, gente, olha, os 7 e 8 são fusionados aqui. Então, há uma variação muito grande, mas a literatura decide, por convenção, chamar, então, assim, de segmento anteromedial no pulmão esquerdo, tá? Tem uma decoreba, tá? Segmento superior, medial, anterior, lateral, posterior, do direito. Do esquerdo só vai mudar uma coisa, é anteromedial, tá? Então, aqui, essa mesma segmentação mantendo relação com as costelas, tá? Nós já falamos. Então, lembrando que aqui os lobos, veja, a costela protege aqui praticamente metade desse lobo inferior do pulmão direito, então o segmento, parte do segmento superior e dos dois segmentos aqui, seja lateral e posterior. Também são chamados, é importante falar, se eu chamo isso aqui de apical, ou superior apical, aqui está na base, né? Então são os basilares, basilar anterior, basilar lateral, basilar posterior, né, e basilar medial. No esquerdo, basilar anteromedial, basilar lateral, basilar posterior e os dois superiores. É a segmentação do inferior. Na radiografia, a gente consegue visualizar, tá? Considerando as costelas, não falei para vocês? Olha aqui o pulmão direito, né? Então, o lobo superior do pulmão direito, vai contar a costela, né? Lembram vocês? Eu contei qual costela? Então, da primeira até a terceira costela, ou quarto espaço intercostal. Então, a vista em AP, né? E aqui em perfil, esse pulmão direito, consigo, então, visualizar. E o lobo do pulmão, aqui, direito, lobo médio, no pulmão direito não era, falei para vocês, isso, no direito e no esquerdo só tem o segmento superior e médio. Então, no pulmão direito é superior e o lobo médio, e no esquerdo tem superior e o lobo superior como um todo aqui. Então, esse aqui é o lado direito. Percebemos de novo aqui, na altura da quarta costela, né, ou seria quarta vértebra, tracei aqui, eu consigo definir o lobo médio do pulmão direito. Agora, o lobo inferior, ele está nessa região, que ó, veja de posterior uma linha, acompanhando quem, gente? Acompanhando ela T4, eu estou passando aqui na linha oblíqua. A linha oblíqua, então, a fissura oblíqua me separa o lobo superior do lobo inferior do pulmão direito, visualizado aqui anteriormente. Então, o lobo, vejam, o lobo superior do lobo inferior no pulmão direito, ele se sobrepõe, né? O lobo médio do direito com o posterior, ele sobrepõe, o lobo médio sobrepõe ao posterior. Então, o posterior, às vezes, é bem melhor visualizado no perfil. Do lobo esquerdo, olha, o lobo pulmão superior esquerdo todinho, e anterior em AP, então, veja, aqui eu estou vendo somente o superior. Lembrando que ele se sobrepõe ao posterior todinho, tá? Então, a linha oblíqua vai me separar, na T4 vai me separar ele do inferior. Nessa outra vista inferior, vejam, não foi preciso que ele sobrepõe? Então, o lobo superior sobrepõe parte aqui seria a lingular superior, lingular inferior, sobrepõe o lobo inferior. Então, consigo visualizar na radiografia em perfil, né? Então, aqui,
para continuar dessa segmentação, um desenho bonito do Netter mostrando para vocês, então, a segmentação do brônquio principal, né, de primeira ordem, segunda ordem. Então, aqui o apical do direito, o posterior anterior. No lobo aqui inferior, eu vou encontrar, então, um bronquíolo, o lobo médio, né, e lá o medial e o lateral. Do lobo inferior, então, eu tenho aqui o basilar medial, o basilar posterior, o basilar lateral e o basilar anterior. Lá no esquerdo é anteromedial. É uma fusão que nós falamos para vocês. Está colorido para segmentar. No cadáver não tem como, tem que saber os lobos para poder entender o direcionamento. E isso conseguimos visualizar na radiografia. Olha que interessante essa projeção em AP, onde eu tenho que, olha, a coluna de ar da traqueia, do brônquio, aqui foi contrastado, obviamente, né? Então, você tem o lobo superior, consigo visualizar, olha o segmento apical aqui, você está indo para o segmento superior do pulmão. Aqui, meio confuso, mas um pouquinho, eu estou vendo aqui o posterior e mais claramente o medial, né? Desculpa, o anterior. Já aqui embaixo, do inferior, note seus ramos aqui. Eu tenho tanto o superior, quanto o basilar aqui basilar medial, o basilar lateral e lá o superior. Então, dá para visualizar. Olha no esquerdo aqui, então, em perfil, que interessante. Consigo visualizar direitinho, né? Também injetando um contraste, coluna de ar aqui, e lá o segmento apical, né? E o posterior, que é o ápico posterior. Né? E aqui embaixo, então, o anterior. A mesma coisa desse segmento inferior aqui, então, no pulmão, ainda nós estamos falando do pulmão direito, tá, gente? Olha só, nesse perfil eu consegui visualizar segmento apical, segmento anterior, e lá embaixo o segmento lateral e medial, aqui um do ladinho do outro. E lá mais embaixo ainda, já usamos então, dos basilares, ok? Do esquerdo agora, por sua vez, vejam aqui o lobo principal, né, o brônquio lobar esquerdo, aqui o superior, já dividido em ápico posterior, aqui já o lingular, o anterior, desculpa, lingular superior e lingular inferior. O desenho acompanha o desenho do lado, essa projeção lateral, então, aqui ainda o ápico posterior, né, o anterior aqui, já aqui embaixo, então, o lingular superior e inferior, e lá o superior do lobo inferior, e depois aqui embaixo os basilares, o anteromedial, lá o basilar lateral, tá bom? Nessa imagem inferior a mesma coisa. Quem irriga os brônquios, então, nessa segmentação? Lá direto da aorta. Então, tem os ramos na aorta, nós falamos, são os ramos bronquiais, bronquial esquerdo, bronquial direito, bronquial esquerdo sai direto, né? Aqui para o brônquio. Do outro lado, então, ele transita posterior aqui aos ramos comum com os esofágicos para o brônquio principal esquerdo. Olha o ramo bronquial direito aqui, saindo de uma intercostal, terceira intercostal, tá bom? Pode ocorrer variações? Pode, de sair ramos inferiores, né, aqui aos brônquios, e às vezes dois ramos, né, um bronquial superior e um bronquial inferior para o esquerdo, estão muito íntimos, e somente um outro mais abaixo, ou esse outro que eu falei que é intercostal posterior. Então, o brônquio principal esquerdo recebe da intercostal posterior. Aqui uma imagem mostrando isso, então, que é o tipo 1, numa variação, que é o brônquio principal direito, então, recebendo a artéria bronquial, né, aqui transitando por trás do esôfago. Então, vejam, e aqui em o tipo 2, ela está saindo, e aqui nesse plano, ela está saindo também posterior e mantém uma íntima relação com, na realidade, praticamente são iguais, né, mas é a variação, então, à frente ou atrás do esôfago. Aqui, em 2 ramos podem sair para o brônquio principal direito, né, tipo 3, variação nós chamamos, e tipo 4, somente 9%, então, são um ramo anterior e um posterior. Aqui são os 2 ramos, um mais inferior e um mais superior, do mesmo segmento, então, um anterior e um posterior. A irrigação arterial, então, para eles, vem lá, bronquial até os ramos terminais, acaba sendo nós estamos usando com alguns ramos arteríolos que estão aí dessas bronquiais, né, das bronquiais com as pulmonares. A drenagem venosa acontece por esses ramos também, acabam drenando, né, são várias veias bronquiais, até confluir a lado direito, bronquial direita para essa veia ásigo, e a bronquial esquerda para a veia hemiásigo acessória. Lembrando que a hemiásigo acessória depois drena para ásigo, para chegar até o átrio, para até chegar à cava superior.
Vejam aqui, então a drenagem linfática acontece todo o parênquima pulmonar, né? São vários vasos linfáticos do parênquima pulmonar, esses vasos, acompanhando, então, todos confluindo para os brônquios, né? Que está exemplificando somente um brônquio, e também os vasos, tanto, então, o bronco, a artéria e veias, eles recebem, são acompanhados de vasos linfáticos maiores, né? E pode-se encontrar já nos brônquios aqui de segunda ordem, alguns linfonodos, e alguns linfonodos broncopulmonares que se encontram já no hilo pulmonar, que nós vimos na imagem anterior. Depois, eles drenam para um outro segmento, então, nesse caso, um traqueobronquial inferior, traqueobronquial superior, segue para o lado direito, os paratraqueais, tá? Então, mantém uma íntima relação importante. Também da pleura, acabam drenando, então, margeando a pleura, ou para o segmento do vaso, ou toda a pleura, até encontrar aqui esses linfonodos bronquiopulmonares, que estão aqui. Agora, é importante que tenha uma variação do lado direito e do lado esquerdo, né? O lado direito, todos os brônquios, os 3 lobos, drenam para esses bronquiopulmonares aqui, alguns traqueobronquiais inferiores para os superiores, e chegam até onde? Até esse tronco linfático broncomediastinal aqui, que vai desembocar para o ducto linfático direito. Isso lá perto do ângulo de Pirogoff, na veia subclávia. Já do lado esquerdo, vejam, parte desse segmento pulmonar aqui, o lobo inferior, ele acaba comunicando através do brônquio, os traqueobronquiais, para os traqueobronquiais bronquiopulmonares, para os traqueobronquiais inferiores. Então, parte da linfa do esquerdo drena para o lado direito, tá? Então, isso é importante saber. Lá, o outro segmento, então, o superior e parte do inferior, drena para esses bronquiopulmonares, para os traqueobronquiais inferiores e superiores, para traqueais, e, por sua vez, drena para o ducto linfático, né? Aqui, o tronco linfático que chega no ângulo de Pirogoff, aqui do lado esquerdo, tá bom? Então, essa é a importância do lobo do pulmão esquerdo. A parte dele drena lá para o outro lado. Tá bom? Então, aqui um desenho também, que o ducto, ou desde a cisterna do quilo, que recebe toda a linfa do abdômen, vem correndo paralelo, né, ou adjacente ao corpo vertebral anterior, recebe lá em cima, então, quem é esse ducto linfático direito, recebe os traqueobronquiais inferiores, paratraqueais, até chegar ao ducto linfático direito. E esse, por sua vez, atravessa para o outro lado, desemboca lá no ângulo de Pirogoff. E existem também os paraesternais, que acabam drenando para essa região. A inervação, então, acontece parasimpática e simpática. A simpática, por nervos, os gânglios paravertebrais, que nós mostramos, de T1 a T5, mais ou menos, então, para esses glândulos formando, então, aqueles nervos que vão irrigar, né, esses troncos simpáticos, eles vão desde a laringe, né, a musculatura da laringe, a traqueia como um todo, o bronco principal e os brônquios. Vai acompanhando, então, os brônquios e os vasos. Através dos vasos, então, chega esse sistema simpático, né? Então, e o parasimpático acompanha até esse plano, só que vai chegar nesse plexo que nós temos aqui, plexo cardíaco, e drena, por sua vez, drena, na realidade, transmite os informes, né, neurológicos para o nervo vago, que vai chegar até onde, gente? Lá em cima, no núcleo do próprio nervo vago. Tá? E nos centros hipotalâmicos também mantém essa relação. Tá? E o glossofaríngeo é o cara que percebe aqui a PO2 e a PCO2, como já falamos. Aqui esse plexo, que eu falei para vocês, plexo simpático, olha os gânglios aqui, inclusive o cérvico torácico estrelado, junto com o do primeiro ao sexto. Primeiro ao sexto, então você vai ter formando essa inervação aqui. Ok? Premissas semiológicas, então é importante reconhecer as costelas na superfície e eu poder identificar os pulmões, como já falamos. Então, os espaços intercostais, do primeiro ao terceiro, eu consigo ouvir o lobo do pulmão, o lobo superior do pulmão direito. O quarto e quinto, lobo médio. Na linha axilar, o lobo inferior. Do lado direito, somente o lobo superior e lingular aqui, nesses espaços intercostais, tá bom? Então, são auscultas. Dorsal, então, aqui até a T4, eu consigo o lobo superior do pulmão direito, dos dois lados, e inferior dos dois lados, abaixo dessa T4. Mas é importante também das pleuras, é importante por conta da percussão que vocês vão ter que fazer, para ver se o som é timpânico, claro timpânico, maciço ou maciço. Isso tem a ver com o quê? Com alguma coisa
timpânico por conta do ar, só tem que ter ar no pulmão, né? Se for, então, maciço, tem outra história aí importante. Também a questão dos frêmitos, é você colocar a mão no tórax e perceber o frêmito tóraco-vocal. Então, isso pode estar reduzido ou abolido, né? Isso na semiologia, isso é importante. E aqui, como falei para vocês, a T4, nessa outra imagem, olha a T4 de novo, se eu pedir para auscultar, então vejam, eu tenho todo aqui, olha, essa margem da escápula acaba desenhando para mim onde tem que auscultar o pulmão inferior, lado direito. Então, botando a mão na cabeça, eu estou na altura T4 e eu sei. E aí a margem da escápula, desculpa, ela me ajuda para poder identificar esse lobo inferior na ausculta. Lembrando a linha axilar, então, aqui é da parede, é importante essa parede torácica, lembrar, tem o pele, uma tela subcutânea, uma fáscia, eu vou encontrar a musculatura, então, intercostal, aqui externo, intercostal interno, esses feixe vascular nervoso que se encontra no sulco subcostal, e aqui, entre eles, um espaço importante para via de acesso, para acessar a pleura parietal e chegar à pleura, a cavidade pleural que está aqui, exatamente esse espaço entre que reveste o pulmão, então, a pleura visceral, e a parede parietal. Esse espaço pode estar preenchido de quê? De líquido, né? Preenchido de sangue, um hemotórax, um epiema, então, para fazer uma drenagem. É na linha axilar que eu utilizo esse acesso por um espaço intercostal. Na ausculta, lembrando também, tem uma ordem, esqueci de falar para vocês na imagem anterior, fugiu a minha ordem. Então, geralmente, se sempre faz comparando. O lado direito começa pelo lado esquerdo, a cúpula aqui do pulmão, né, o ápice do pulmão direito, então é supraclavicular a ausculta, direito, depois passa para o esquerdo, então é 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 de um lado, passa para o 5 outro. Então, essa ordem é importante. Começou de um lado, compara com o outro, aí do outro lado, vai o segmento abaixo, compara com o outro, assim por diante. Por isso a ordem 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, e assim por diante, 4, 5, 5, 5. Na posterior, veja, começou tanto o lado direito com o esquerdo, aqui está de esquerda, né? Na altura, então, aqui de T3, eu estou em T3 aqui. Então, T1, eu vou escutar o primeiro foco de escuta. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3, assim por diante. Quando chegou aqui embaixo, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7, tá? E aí depois pulo para o outro lado, 7, aí 8 e 8. Então, essa forma, uma ordem de fazer a ausculta pulmonar. Talvez vocês aprendam outras, mas na minha época é dessa forma, tá? Então, tanto o anterior como o posterior, então você vai sempre comparando os dois lados e o segmento, ok? É importante observar no tórax, então sempre a inspeção do paciente, quando vai avaliar um trauma, né, um pulmão de choque, nesse caso, isso é um sinal do cinto de segurança. Então, houve um impacto grande aqui, inspeção de superfície, até às vezes uma alteração de fratura de costela ou lesão. A palpação, né, essa palpação para verificar o frêmito tóraco-vocal, né, a ausculta, olha antigamente como era nos primeiros estetos, então numa aula de ausculta pulmonar, então ausculta pulmonar imprescindível, e depois a percussão. Essas fases no tórax são imprescindíveis. Inspeção, todos os exames praticamente, inspeção, palpação, ausculta e percussão, tá? Essa percussão para saber se eu tenho, então, um som timpânico, claro timpânico, maciço, maciço. Aqui, um exemplo, então, na semiologia, uma broncoscopia, o aparelho, como se utiliza, né? Esse aparelho, então, sob sedação, se o paciente é invadido, né? Onde se pode fazer, então, a broncoscopia típica, verificando desde as pregas vocais, ver se tem algum nódulo, alguma alteração, né? Esse broncoscópio adentra aqui, quando ocorre, então, a expiração. Chego, então, nos brônquios normais, aqui, na separação deles, invado, e vou procurar o quê? Estou procurando nesse brônquio alguma coisa obstrutiva, nesse caso tem um tumor aqui, ou uma lesão bronquiolítica, então, no processo inflamatório, ou serve também para fazer uma biópsia, tá bom? Então, ou uma estenose bronquial. A broncoscopia, então, é um instrumento, né? O scopus do grego quer dizer observador, então, tudo subfixo, scópio, estetoscópio, nesse caso aqui, o broncoscópio, sim, claramente, é um observador das vias respiratórias. Algumas premissas clínico-patológicas congênitas, então veja, eu tenho aqui, geralmente, então, o diafragma, cúpula direita e esquerda, eu vou encontrar aqui, gente, um foramezinho, forame de Bosch-Dalek, um forame posterior, onde passa vaso, né? Então, vejam lá na altura da inserção costal do diafragma. E quando ele acontece uma dilatação, seja anterior ou posterior, o anterior é o de Morgani, forame, o posterior de Bosch-Dalek, eles podem apresentar isso aqui.
Então, hérnias congênitas, a criança nasce com alças intestinais no tórax, ou não nascem, né, o nato morto, ou algumas horas, se não abordado, ele pode falecer. Então, veja, então, alças intestinais através desse forame que dilatou. Então, são hérnias diafragmáticas. Eu tenho na criança, então, essa de Bochdalek e a de Morgani, e no adulto pode ocorrer uma falha aqui no esôfago, que nós chamamos, então, hérnia de hiato esofágico. Então, é de hiato, muito adulto tem por aí, e trata, né? Também essa imagem, desenho clássico, mostrando, então, aqui para vocês, aqui uma peça patológica, como ocorreu uma hipoplasia pulmonar por conta da invasão, né, dessa hérnia de Bochdalek, aqui escrito, invadindo o tórax e rechaçando o pulmão para o lado do coração e desenvolvendo bem mal esse pulmão. Então, uma hipoplasia, atrofia pulmonar esquerda. Um enfisema congênito, notem aqui, então, o pulmãozinho todo enfisematoso, então, dilatado, os alvéolos não ocorre troca gasosa aqui, né? É um enfisema congênito. Outra coisa interessante que é congênito, nós entendemos lá na embriologia, você deve ter visto em respiratório, eu tenho os arcos aqui, né, os arcos faríngeos, lembrando que tem um intestino primitivo, né, do digestório, e desse intestino primitivo, eu vou ter um brotamento, um broto laringotraqueal, que já deve ter visto, formando, então, 2 pulmões, ok? E aí, nessa segmentação, ocorre depois, esse broto laringotraqueal surge daqui, e ele acaba separando, então, a traqueia de quem? Do esôfago, que vai ser o futuro esôfago aqui. Nessa imagem à direita, nós podemos observar que ocorre uma falha dessa segmentação, dessa septação, a falha da apoptose desse tecido que ocorre separando, então, a traqueia do esôfago. Podendo ocorrer, então, essas fístulas traqueoesofágicas, uma falha de desenvolvimento aqui, onde tem um coto do esôfago colado aqui na traqueia, podendo ter esse coto proximal, então, primeira mamada, broncoaspira, ou um coto proximal direto ligando aqui na traqueia. Veja, tem N variações aqui, ou somente uma fístula sem atresia, fístula dupla, uma atresia esofágica, né, que é nesse ponto que está mostrando, igual a esse aqui, e uma aplasia de traqueia. Então, isso, gente, favorece aqui uma broncoaspiração e a criança pode ir a óbito, né? Então, isso é importante diagnóstico. No tórax, falando do pulmão ainda, o tórax é importante identificar 2 pectos, 2 peitos, nós chamamos de pectus carinatum, o peito de pombo, ou pectus excavatum, né, que é o peito de sapateiro. A gente não vai utilizar esse termo, ou o pulmão, o externo bífido, tá? Então, também pode ocorrer. Isso é importante, desvio de linha média, tem que investigar, ver se não tem alteração de órgãos de linha média. Então, isso é uma falha de formação do externo, das esternebras. Aqui é uma peça mostrando, então, uma hipoplasia severa, né, das cartilagens aqui de 20 semanas esse feto, tá? Então, uma displasia tanatrófica. Alterações da coluna, né, como uma cifose, uma cifose, uma escoliose cifótica também, pode trazer alterações dos órgãos aqui cardíacos. Vejam essa imagem aqui, então, como altera a cavidade torácica, né, levando também a algumas pleurites ou a patologias pleurais, ou mesotelioma. Então, essa imagem aumentada aqui numa criança de 4 anos, né, com uma cifoscoliose severa, então, e talvez não posso dizer que levou à morte dessa criança. Mas, hipoplasia pulmonar ou agenesia pulmonar, aqui uma hipoplasia, desenvolveu pouco, aqui uma agenesia, e às vezes, então, há uma relação na literatura entre a orelha, o rim e o pulmão. Então, se eu tenho um paciente que tem uma orelha pequena, né, então eu posso associar um pulmão pequeno a um rim pequeno. Veja, olha que louco isso, mas na literatura está descrito. Então, observar uma hipoplasia na orelha pode ter uma hipoplasia. Se eu tenho hipoplasia pulmonar, tem que pensar no rim também, tá? A agenesia não formou, a hipoplasia formou pouco. Ou pode formar um cisto, né, pulmonar aqui, então é um lobo extra, um cisto, ok? Então, aqui, um sequestro pulmonar nessa imagem, podemos observar aqui, tá? Nessa pecinha aqui do pulmão direito. Então, essa imagem mostrando tudo isso, uma agenesia, uma hipoplasia, ou um cisto sequestrado, tá? Ou ainda um cisto broncogênico comprimindo o esôfago lá atrás. Premissas clínico-patológicas, então, imagina o paciente levar aqui
uma perfuração por arma de fogo, o que acontece com aquelas pressões, gente? Do ambiente externo. Então, a diferença de pressão do ambiente externo, como é o ambiente intraparenquimatoso e intrapleural. Então, as pressões se igualam, o meio externo com o meio interno. Então, o pulmão, ele atrofia, né? Então, isso é importantíssimo entender. A perfuração por arma de fogo, eu tinha aqui um vídeo, ele era para funcionar, mas não funcionou, enfim. Então, a perfuração, aqui está aberto o CA, né? Então, às vezes, uma emergência pode fazer o curativo de 3 pontas. Um plástico simples, de cortou um plástico quadrado aqui, você cola em 3 lados, deixa uma ponta, um lado aqui, sem cola aberto. Quando ele vai inspirar, então o ar bate aqui sobre o plástico e acaba obstruindo o orifício, e aí ele não entra. Então, já melhora essa diferença de pressão até chegar ao hospital. Quando ele expira, o ar sai por aqui. Então, isso é um curativo simples que você pode resolver. Perfuração aqui, nesse caso, o indivíduo está aqui, paravertebral, pegou a musculatura, está sem intubação, está vivo. Então, só para ver que uma faca nas costas nem sempre pode pegar o pulmão. Lembrando que eu tenho aqui mais ou menos 1 polegada, que é 2,5 centímetros, tenho musculatura paravertebral. Então, dependendo da angulação, nesse caso de uma perfuração por arma branca agora, então, talvez não lese o pulmão. Tá? Aqui, obviamente, não lesou o pulmão, mas aqui lesou, e tanto é que ele está entubado. Né? Então, veja, tem uma outra perfuração por aqui, um objeto de ferro, talvez uma queda, né? E aqui, a sorte dele, o coração está aqui, então pegou somente o pulmão. Que pulmão, posso perguntar a vocês? Linha axilar e ele angulando para posterior. Vou pegar o quê? O lobo inferior do pulmão esquerdo, eu peguei aqui. Todinho. Então, o pulmão, o lobo superior aqui está livre, o lobo todinho está livre e o inferior que foi lesado, tá? Então, aqui, ou o indivíduo aí, um arpão, né? Veja, olha só, pescar e o colega acabou errando, a sorte dele que pegou a frente do coração. Então, não lesou nem pulmão, só a ponta, a margem do pulmão, não lesou o coração, nada mais superficial, né? Tórax instável é aquele tórax que o indivíduo sofre um trauma, então ele tem mais de uma fratura, veja, mais de uma costela fraturada, ó, porque eu tenho várias costelas fraturadas. Então, quando eu tenho mais de uma costela fraturada ou mais de 2 segmentos de uma costela fraturada, isso chama, olha aqui, gente, de tórax instável ou também de flail chest. Eu tinha um videozinho que não está postando, eu vou postar no Classroom depois para vocês. Então, esse videozinho funcionando aqui, mostrando essa área aqui, quando ele inspira, né, ele está com dreno tórax, ele inspira, então, ele inspira não, o aparelho, né, que está com intubação, e aí o ventilador mecânico inflar para ele, a pele enche, como fosse uma bexiga, então isso é um tórax instável. Aqui uma contusão pulmonar, então uma lesão já no ato cirúrgico em si, para poder fazer a sua contenção e sobretudo os vasos. Obviamente no mesmo acesso, já aproveito aqui para poder ter uma noção de onde eu vou colocar quem? O meu dreno torácico, está aberto o tórax, o dreno torácico aqui na cavidade pleural para poder drenar esse sangue aqui. Então são um dreno torácico. E aqui no pós-operatório, nesse caso só foi o dreno, teve um trauma, e que só botou o dreno para poder sair. Estão vendo aqui, gente, a coluna de ar, de líquido, descendo o sangue. Está suturado isso aqui, às vezes até na emergência é feito. Então, a contusão pulmonar, um trauma, pode levar a esse hemotórax maciço. Geralmente é causado por ferimentos penetrantes, como eu já mostrei algumas imagens aqui. Lesão, grandes vasos, né, intercostais e pulmonares, acumula essa grande quantidade de sangue aqui. Então, é importante a intervenção cirúrgica imediata. Óbvio que essa peça aqui é uma peça de ml, né, de um cadáver, não chegou a drenar, tá? Então, veja, o hemotórax maciço, geralmente é causa penetrante grande, acumula sangue aonde? Naquele recesso costofrênico, e é aqui nessa altura, então, que eu vou colocar mais ou menos até 9, né? Então, eu vou colocar na linha maxilar o dreno do tórax, ou às vezes 2 drenos, né? Olha como houve um rechaço do pulmão aqui. E aqui uma radiografia simples, né? Teve um trauma, tá com dispneia, você olha isso aqui é um hemotórax maciço, tem sangue aqui preenchendo toda essa cavidade, então é importante dreno calibroso, nós já falamos, se possível, também tem que fazer transfusão. Aqui era outro vídeo, tô vendo que não vai abrir, é uma drenagem no ambulatório de epiema, então é feito um botão anestésico na superfície, né, e aqui tem uma seringa com um sistema para um frasco, já feito botão anestésico, insere a agulha, e está drenando essa secreção que parece aqui leitosa, né, aspecto leite condensado, espessa. Então isso aqui é epiema, então é secreção infecciosa que está na cavidade pleural,
né? Então, vejam, isso aqui é importantíssimo, olha a nona costela como referência, no meio entre as costelas, você chegar aqui no recesso costofrênico, lembrando que aqui eu tenho que tomar cuidado para não lesar quem está abaixo, ou o pulmão acima, ou aqui o fígado, tá? Então, são duas perfurações, então tem que considerar algum centímetro abaixo da margem costal ou acima da margem costal. Por quê? Para não perfurar esse feixe vasto nervoso. Aqui algumas considerações, então, uma classificação de pneumonia, que vocês vão ver muito no hospital, na vida de vocês, quem siga a clínica, principalmente. Então, a pneumonia, pode ser uma pneumonia lobar, que é somente um lobo, né? Ou uma broncopneumonia, então, um segmento brônquico ainda não tomou todo o lobo, então, broncopneumonia ou pneumonia lobar. Quando ela acomete todo o pulmão, às vezes, então eu estou comprometendo todo o pulmão, pneumonia, uma panpneumonia, então tem todos os dois lobos. E às vezes a pneumonia ela pode fazer aqui, gente, olha só, uma lesão dessa secreção que está acumulada aqui, fistulizar para a pleura. Então eu tenho aqui já agora um acúmulo de secreção aqui, tá? Então tem eu tenho que fazer uma drenagem pleural. Então houve aqui. Ou posso ter um abscesso pulmonar, tá? Então a pneumonia ela pode ser comunitária, né, adquirida na comunidade, no meio, ou pneumonia hospitalar, né, a nosocomial. A pneumonia pneumocócica é a mais comum da comunitária, então ela envolve todo um lobo aqui estão os pneumococos, o exudato purulento, então você consegue ver os cocos aqui. Então ela é a pneumocóxica, então os pneumococos. Essa outra aqui é a pneumonia Klebsiella, essa Klebsiella então não é atípica, atípica é a pneumocócica. E essa Klebsiella, então, aqui eu tenho, geralmente, então, uma alteração diferente nessa segmentação. Na clínica, o tipo de antibiótico tem que utilizar. E essa outra aqui é uma estafilocócica, então, mais braba, essa forma fístula. Geralmente, estafilocócica forma fístula, e aí eu tenho um comprometimento da cavidade pleural. Então, eu tenho uma pleurite, tá? Um derrame pleural, é chamado, tá? E aqui, em última imagem, estou mostrando aqui complicações da silicose, da sílica, formando, então, uma doença silicose, uma silicose complicada, que são só os nódulos, e aqui já complicada, formando alguns nódulos silicóticos, né, típico na histologia. Tá? Aqui o influenza, então, outro tipo de comprometimento pulmonar, então, por vírus agora, então, o vírus influenza pode levar um comprometimento pulmonar grande, né, e sistêmico, então, também é imprescindível que tenham conhecimento. A asma, então, esse aspecto de angústia, né, de falta de ar, de abdução dos membros superiores para poder aumentar a área de expansão do tórax. Vejam aqui vocês o que acontece. Então, tem uma produção, um brônquio espasmo, uma produção, então, de secreção aqui que obstrui essa passagem. O indivíduo, então, tem aquele som que parece, quando tem um temporal, se fecha a janela, deixa uma frestinha, aquele assovio, né, esse som não ausculta. Então, são sibilos. Esses sibilos, ou chamados de sons de gato, que os pacientes acabam utilizando, tá? E aí, levando, às vezes, uma hipersuflação. Então, o paciente não consegue inspirar daquela angústia, tá bom? Então, essa é a situação da asma, então, daquele cansaço, falta de ar, está associado, então, à história familiar, né? Também alguns alérgenos, né? Exercício físico, então, isso é importante investigar. E aqui vejam os elementos do processo inflamatório que acaba obstruindo aqui a luz do brônquio. Aqui uma outra situação, na realidade, nós temos aqui, então, um abscesso pulmonar, só para mostrar para vocês o que pode acontecer. Então, abscesso pulmonar, na imagem fica claro isso, e dentro para a imagem um nível hidroaéreo, tem ar e eu tenho aqui líquido, então tem secreção aí. Aqui, nesse caso, eu tenho um mesotelioma, então um tumor que acontece na pleura visceral e parietal, então esse pulmão não expande. Aqui uma imagem numa tomografia com PET scan, você observa esse aspecto aqui esverdeado, mais amarelado. Então, você não consegue expandir, não tem distensão pulmonar, né? Então, epitélio, aí mostrando como fica do tumor, ok? Então, é um mesotelioma, tá? E as células escamosas, tumores de células escamosas, então, pode ocorrer em várias partes do pulmão, aqui, ele tipicamente nessa região mais próxima do brônquio aqui, formando também uma cavidade, né? E ele, para onde? Para a luz, é aquela que, às vezes, essa obstrução
pela broncoscopia pode ser identificada quando ele torna-se proeminente na superfície, tá? E aqui uma tomografia com PET. Aqui um adenocarcinoma, né? Então é um diferenciado histologicamente, ok? Um tumor tem menos de 4 centímetros de diâmetro, né? E ele pode estar em várias áreas do pulmão. Então esse aqui é um adenocarcinoma, ok? Aqui algumas metástases que podem ocorrer, né, no nosso organismo, então de alguns metástases de órgãos para pulmão, então pode desde glândula salivar, eu não tenho um mediastino aqui, não tenho as fáscias, né, do pescoço, pode drenar para lá, tireoide, mama, câncer de mama, né, então vai dar um nódulo solitário, essas setinhas aqui, mas vejam, eu tenho a mama, suprarrenal, o próprio rim, o intestino, útero, né, próstata, bexiga, pode acometer o pulmão, ou somente com nódulo solitário, ou padrões de nevasca, então são vários padrões e de sítios de metástase. Aqui um tumor variável, né, na realidade, grandes células, diferente desse pequenas células, eles são, assim, macroscopicamente parecidos, o que vai diferenciar são as células, isso que vai diferenciar é o patologista, é o Dr. Albino, e notem aqui o grande aumento dos linfonodos, então o tamanho dele, né, ele é variável da localização e tamanho, mas esse outro aqui, pequenas células, vejam, os dois deixam linfonodos, aqui tanto os traqueobronquiais inferiores quanto superiores aumentados, nesse caso está representando a direita, né, se fosse o esquerdo, lembrando que pode estar aumentado aqui, esse linfonodo, porque está comprometendo a esquerda, a drenagem linfática vai aparecer do lado. Aqui a síndrome, né, da veia cava, olha que interessante, quando tem um tumor, seja pequenas células, gânglios de células, pela localização muito próxima aqui do seu lóbulo superior, ele pode comprimir a veia cava, não é muito íntima a veia cava, comprime a veia cava, gente, né, e aí você tem uma síndrome da veia cava, veja, então tem um edema aqui, uma pletora dessa região, um edema com rubor facial, da região do pescoço também, ao elevar o membro, então isso aqui é uma síndrome da veia cava, tumor, tem que pensar. Tá? Tem que tomar cuidado da pletora, que às vezes tem pacientes que, ao elevar os dois membros, né, você tem um síndrome do desfiladeiro torácico, onde você acaba comprimindo, então, por uma variação ali na região cérvico-braquial, axilar, comprimindo os vasos, aí também pode complicar. Nesse caso é de um lado só, a cava do lado direito, né? Então, somente do lado direito. O tumor de Pancoche, esse aqui é imprescindível, se olhou na superfície, mata a charada. Ele cresce normalmente no pulmão direito, no ápice do pulmão direito, então, comprimindo quem? Comprimindo vasos, comprimindo plexo braquial, por isso ele pede ter uma atrofia, que tem uma paresia, uma parestesia e uma paresia do membro, né, porque comprimiu o plexo, ele tem compressão do gânglio, né, do gânglio simpático aqui, o cérebro torácico, o estrelado, o médio, e mantém uma íntima relação, então, com o gânglio óptico, por isso ele apresenta ptose palpebral, ele apresenta uma miose, e aí essa síndrome que chamamos de síndrome de Claude-Bernard-Horner. Essa síndrome acontece por conta dessa compressão, onde tem uma ptose da musculatura facial à direita, ptose palpebral, onde eu tenho uma alteração de pupila, né, e também aqui uma hiperidrose nessa região, com o membro ficando parésico, né. Então, essa é uma síndrome, o tumor de Pancoche, levando uma síndrome de Claude-Bernard-Horner. Tem autores chamam somente de síndrome de Horner. Aliás, foram os 3 que descreveram. Aqui, então, o amartoma, então, esse é um tumor benigno. Veja, ele está mais na periferia aqui. Tá? Não quer dizer que ele não seja mais medial, mas ele está na periferia, ok? E são nódulos grandes, assustadores à imagem, mas a biópsia aí, então, são encapsulados, e aí você consegue visualizar claramente numa radiografia e melhor ainda na tomografia do tórax. Então, a amartoma, tá? Aqui essa imagem do mediastino anterior, tem que lembrar, então, na radiografia do tórax, é importante que eu identifique, então, eu posso ter um timoma nessa região, que pode confundir com o tumor de pulmão, veja, arredondado mais à frente, rechaçando o pulmão, né, ou mais alargado. Aqui, o mediastino, então, médio, mais uma vez, eu tenho agora outro tipo de tumor, nesse caso aqui, é um neuroleminoma, tá, muscular dessa região aqui, tá bom? Então, esse é o mediastino posterior, o mediastino anterior, e ele relativamente na musculatura aí do músculo, músculo do pescoço, músculo profundo, cervicais.
Aqui, essa metástase, já falamos, sítio de metástase, né, vamos passar, e a importância da ressecção. Então, esses lobos, nós falamos dos segmentos aqui dos pulmões, é justamente para poder fazer a ressecção cirúrgica, né, ou às vezes definitiva, tirar o lobo como um todo. Então, tem uma lobectomia pulmonar, né. Nessa imagem mostra ainda 3 elementos importantes, né, que estão interligados, sempre levando a uma obstrução crônica do pulmão. Então, tem o enfisema pulmonar, que é esse aspecto do indivíduo assoprador, ele não consegue inspirar, o pulmão está uma mecha seca, então os alvéolos estão colabados, tem um enfisema pulmonar, então ele fica assoprando, o indivíduo magro. Eu tenho que, então, uma bronquite crônica, então, a secreção, seguido com as extremidades azuladas aqui, então, essa é uma obstrução crônica por secreção aqui, você percebe, então, indivíduo normal, do biotipo, e muita obstrução aqui por secreção, tá? E a asma é essa sensação de angústia, né? Então, o paciente que também tem obstrução aqui nos brônquios, que seria também de secreção, e levando uma dificuldade da inspiração, tá bom? Então, aqui um exemplo claro disso, dessa resistência, tanto desses brônquios, da inspiração e da expiração. Outra situação que vamos deparar na emergência é um indivíduo com uma tromboembolia pulmonar. Então, pode ser desde daquela panturrilha, um vaso que rompeu, um trombo periférico, né, e levando uma tromboembolia pulmonar, então uma falta de ar, obstruindo um vaso periférico, obstruindo aí, e aí você tem na ausculta, o paciente apresenta uma dispneia, uma taquicardia, e no eletro você vai matar a charada, tá? Então, no eletro vocês vão conseguir. E aí esse indivíduo tem que, urgentemente, sobretudo se palpou uma panturrilha, se a panturrilha está edemaciada, tem um sinal de Roman positivo, que é o edema, e quando faz a dorsiflexão do pé, você tem esse edema, você tem que pensar, então, uma tromboembolia e já entrar com anticoagulante. Bom, isso aqui é só para terminar, para falar um pouquinho disso, sobre o coronavírus, então, que afeta o sistema respiratório, são partículas que a gente acaba, então, por vias aéreas, né, ou toque em alguns fômites, e aí a gente leva no sistema respiratório, e ele primeiro, então, vai acometer, então, a cavidade nasal, levando uma hipanosmia ou anosmia, né, levando uns espirros, depois ele cai na corrente sanguínea, né, e aí ele acaba se adaptando, né, tem as suas partículas de superfície, que se adequam muito bem a uma célula, então, na enzima conversora angiotensina 2. E aí adentrou, tomou posse daqui do RNA viral, ele, por sua vez, acaba por multiplicando se multiplicando no interior das células. E aqui, olha, a angiotensina, né, esse, então, é o nosso vírus que acaba atacando essas células, se multiplicando na corrente sanguínea, levando, então, a comprometimentos respiratórios. Na realidade, o vírus não faz isso, é que ele causa um processo inflamatório grande, então, em indivíduos que já são inflamados, por exemplo, gordinho, hipertenso, que tem alteração metabólica, sofre mais. Então, favorecendo, está inflamado, favorece agentes que estão na superfície, que já são do ambiente, né, e aí acaba levando a uma pneumonia. E, por sua vez, olha isso aqui, os cocos, então, uma pneumonia levando a esse processo importante, nesse caso, a pseudomonas, no meio hospitalar, tá? Streptococcus, Staphylococcus, a hemófilos, e aí o paciente vai depender do respirador, e aí ele vai apresentar uma tomografia com o sinal de vidro fosco, estão vendo esse vidro fosco aqui? É isso aqui, é esse padrão que nós observamos, inflamatório do pulmão, padrão vidro fosco, com algumas lesões aqui, tá bom? Então, pode levar a problemas gastrointestinais, diarreia, né, então, levando, então, quadro diarreico em pacientes, nessa multiplicação viral, alcançou a corrente sanguínea, ao coração, em alguns casos já foram descritos, então, alteração, então, hepatite, alteração renal, e cardíaco, também as vasculites, né, então já apresentou casos de Kawasaki, Takayasu, tem casos relatados, e também, como fala em vaso, então AVE, tem aumentado muito casos de acidente vascular cerebral. Vamos lá, algumas premissas radiológicas, então vejam, olha como é importante que vocês gravem isso para a vida profissional de vocês, tá? Alguns pontos de reparo anatômico. Eu estou com o pulmão direito aqui na tela, mostrando a vocês, tá? Notem, então, a 4ª costela e a 6ª costela. Então, da 4ª costela vai estar saindo da 4ª vértebra, né? Tracei uma linha oblíqua em direção à 6ª costela,
tá? Ou coloque aqui como regra, né, se não tiver alteração anatômica, olha só, a cúpula do diafragma, na ponta dessa cúpula aqui, da quarta costela, então separei aqui o lobo superior do lobo inferior, essa fissura oblíqua. Agora, se eu tenho, então, essa quarta costela, tá? Vértebra aqui, eu traço uma linha anterior, eu estou separando exatamente, faço um triângulo aqui, acima é o pulmão direito, aqui entre essas duas linhas eu tenho o pulmão, o lobo do pulmão direito, superior, aqui o lobo médio e aqui o lobo inferior, tá? Veja que o lobo inferior é bem triangular aqui. Então, exatamente aqui eu tenho na região superior e aqui os basilares desse pulmão. Então, veja, a fissura oblíqua, como importante, a fissura horizontal. De novo, quarta costela, né, posterior, traça uma imagem aqui, acompanha ela, traça uma linha imaginária, e aqui na altura, então, eu traço outra, forma um triângulo, aqui o lobo médio, lobo superior, lobo inferior. Já do pulmão esquerdo, de novo, quarta costela, tracei uma linha até no ponto aqui de encontro, né, do ápice dessa cúpula do pulmão esquerdo, eu tenho abaixo o pulmão, o lobo do pulmão esquerdo, acima, tudo isso é o pulmão direito. Então, lá do o tórax, um perfil à esquerda, então ela mostra muito mais, tem o pulmão aqui, lobos superiores e inferior, tá? Então, isso é imprescindível. Então, a quarta costela e a sexta costela. Aqui, o que é, então, o raio-x PA? O paciente fica voltado para a chapa, né? E o que é o perfil, ou lateral, alguns lugares falam como lateral, os raios incidem, então, no PA de posterior para anterior, ó, PA, posterior para anterior. E a quem capta o sinal está aqui a placa, né? Então, veja, o filme. E de lateral, então, ele geralmente faz de lateral esquerdo para lateral direito, tá bom? Então, vai incidir o lado direito aqui na placa, tá bom? Então, essa imagem aqui do AP, você está olhando aqui porque incidiu o filme anterior, mas na radiografia, o feixe é posterior e incide na placa, e aí eu tenho essa imagem aqui, o PA, tá bom? E aqui o perfil, tá bom? Então, como é que eu consigo contar a costela aqui? Nessa imagem, talvez não, mas nessa outra, eu consigo contar a costela aqui, gente? Consigo, né? Então, lembrando que as costelas, olha, esses planos aqui são posteriores. Isso aqui é mais anterior, gente, ó, anterior. Então, portanto, se eu tenho lá primeira, segunda, terceira, quarta costela, daqui eu tenho exatamente, dessa região aqui, o pulmão, desculpa, dessa aqui, o pulmão, lobo superior, pulmão direito, né? Do esquerdo, tudo isso aqui é pulmão, lobo do pulmão esquerdo. Já somente, então, a quarta e a quinta costela, aqui eu tenho o lobo médio. Então, se eu pegar na altura, levar como base para a sua vida profissional, se eu chegou na altura aqui do ângulo de Louis, ou o ângulo, na realidade, aqui da aorta, né, cajado, traça uma linha imaginária, aqui para cima você está lobo superior, aqui para baixo, lobo médio, aqui é lobo superior todinho, nessa vista em AP, além de outros detalhes que eu tenho que observar. Se eu estou aqui nesse pulmão direito, ó, isso aqui é o branco lobar superior, esse é o médio, esse é o inferior. Aqui o superior, né? Aqui o superior e aqui o inferior do pulmão esquerdo. Lembrando que eles traçam o inferior e o superior ascendendo. Aqui uma imagem para você ter uma ideia, então, é o que eu acabei de falar para vocês. Então, a costela fica escondida, as vértebras ficam atrás, né? Escondidas dessa linha média. A coluna de ar é importante observar sempre se ela está desviada para um dos lados, ok? O botão aórtico aqui em 8, já o bronco principal direito, o esquerdo, mais aqui embaixo, aqui está abaixo do botão. Debaixo do botão tem a artéria pulmonar esquerda, aqui a direita, né? Já tem o lobo superior, aqui o bronco, desculpa, lobo superior, aqui o inferior. Fica fácil, aqui a silhueta cardíaca e o seio costofrênico. E é sempre, voltando à imagem, é sempre importante quem tem uma ordem para seguir. Olha o lado direito, superior, esquerdo. Médio, né? Aqui ainda superior, aqui médio e aqui ainda superior. Mas ter essa ordem para você sempre não perder e poder ter comparação, né? No perfil, que é do lado esquerdo, então eu consigo ver a parte de osso, aqui veja a escápula aqui ainda, né? Veja lá desde o externo, então aqui a área cardíaca, os grandes vasos, aqui a silhueta cardíaca, eu vou encontrar o ventrículo esquerdo aqui, né, e o átrio esquerdo aqui em cima, note a aorta aqui, vai estar aqui e vai estar aqui.
e aqui a traqueia, né? E aqui os seus brônquios, tá bom? Essa imagem, opa, se não tá aqui, essa imagem não está muito boa, mas se eu tenho uma massa aqui em cima, não é comum, numa raio-x simples, eu ver isso aqui. Então, se eu tenho uma estrutura que que ela é mais, direi que, mais esbranquiçada, né? Então, eu tenho que pensar num tumor, tá? Incidência de Laurel, que eu falei aquela hora para vocês, é justamente para visualizar o quê? Se eu tenho secreção na cavidade pleural, veja que tenho líquido, né? Tenho alguma coisa aqui na cavidade pleural. Fiz uma radiografia deitado, né? Então, e é verificado nessa imagem, que é a incidência de Laurel, que eu tenho aqui líquido, tá? Então, a cavidade aqui pleural esquerda está preenchida de líquido. Tem um nível hidroaéreo, o escuro pulmão, e essa linha aqui, e essa margem esbranquiçada, então, eu tenho líquido. Que nessa outra imagem superior, que eu consigo visualizar aqui, olha, gente, eu tenho aqui a coluna de ar desviada do plano mediano. Por isso é importante um tórax centrado, é quando a clavícula aqui está bem alinhadinha com o externo, então está bem centrado. Se está bem centrado, se eu vejo essa coluna de ar aqui, que a traqueia desviada, opa, o coração rechaçou, porque eu tenho muito líquido empurrando o coração, empurrando a coluna de ar. Então, o Laurel, eu consigo visualizar esse líquido aqui. Aqui uma técnica, então, de helicoidal, que é a TC, né? Então, imagens maravilhosas, cortes axiais, consigo evidenciar claramente aqui uma tumoração e a rede, né? Que é a aorta. Então, vejo, também injetando um catéter aqui no pulmão, no coração, injeto o contraste, eu tenho essas imagens maravilhosas aqui do coração, né? Então, vejo desde as pulmonares, né? Olha que lindo esse aqui, tá? E aqui um outro tipo de imagem, então, onde você identifica tumor, né? Pode estar no pulmão, e às vezes, como falei, olha, no rim pode estar migrando para o pulmão. Tá bom, gente? Então, são vários órgãos, nesse caso o osso, também na ortopedia, sempre quando eu vejo um paciente com um tumor ósseo, é uma das coisas que já me remete a pedir sempre uma tomografia de tórax, para ver se já não tem metástase